Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje eu vou falar um pouco aí sobre os riscos, cuidados necessários para quem quer fazer uma importação dividindo container, tá? Então é o seguinte, primeiro passo para começar, que poucas pessoas sabem, né, e é um detalhe muito importante, é o seguinte, hoje a legislação brasileira, ela não prevê, ela não permite que você compre de vários fornecedores diferentes e faça um processo de importação único. O que seria isso? Vamos supor, você tem 3 fornecedores lá na China. Aí você comprou dos 3. Aí você arrumou lá alguém que vai cuidar do processo para você. Normalmente vai ser o quê? Um agente de cargas lá na origem. Então ele pega essa mercadoria dos 3 fornecedores chineses, ou pode ser de outros países também, não necessariamente, né? Você tem que comprar da China. E coloca um conhecimento de embarque único, que a gente chama de BL, que é o Bill of Lading. E quando chega aqui, o despachante também ele faz um processo de despacho aduaneiro único, registrando uma única declaração de importação para os 3 processos, para os 3 fornecedores. O que acontece? Hoje isso não é previsto na legislação brasileira, isso não é previsto em lei, essa possibilidade. Tem muita gente que faz, mas faz correndo risco e faz que está errado. O que acontece? Hoje, para cada fornecedor, você tem que ter um BL, que é um conhecimento de embarque, separado do outro. E quando chega aqui, você tem que fazer um despacho aduaneiro, registrar uma DI, que é uma declaração de importação, separada do outro. Então, se você está importando de 3 fornecedores diferentes, o certo é o quê? É você fazer 3 processos de despacho aduaneiro diferentes. Isso é o que está previsto na legislação. Se por acaso a sua importação cai no canal amarelo, canal vermelho, canal cinza, e você pega um fiscal que questiona isso, o que vai acontecer? Vai tomar uma multa, vai ter que desmembrar o conhecimento de embarque em 3. Aí vai ter que pagar, lá vai ser complicado fazer isso junto com a empresa de transporte, com a agente de cargas. Pode a mercadoria ficar parada muito tempo, pagando armazenagem durante um período muito longo e ter problemas. E mesmo que você não tenha problemas na hora do despacho aduaneiro, você tem até 5 anos para ser fiscalizado. Então, até 5 anos depois, você pode ser fiscalizado, questionado em relação a isso. Então, o primeiro cuidado é esse, saber que hoje a legislação não permite. Tem gente que faz, mas corre o risco, entendeu? Então tem que saber que isso hoje não é permitido pela legislação. Outra coisa também que muitas vezes a pessoa não tem conhecimento suficiente para avaliar as despesas tributárias e não tributárias de um processo de importação dividindo container, que às vezes recebe uma cotação pronta de alguém e acha que aquilo ali é o perfeito e muitas vezes não é. Então o que acontece? Você tem que ter conhecimento, saber ter uma noção, né, de custos de um processo de importação desse. E consultar mais de uma pessoa, mais de uma empresa também, para ter parâmetros para comparar a cotação de um e de outro. Eu, por exemplo, quando eu faço cotação para algum cliente, eu consulto uns 3 agentes de cargas diferentes, porque empresas de transporte diferentes têm custos diferentes, agentes de cargas diferentes têm custos diferentes. Então tem que ter essa percepção, tá? Tem que ter uma noção clara desse detalhe aí. Que muitas vezes você pega uma empresa que vai cuidar de tudo para você não tem know-how, não tem percepção clara desses custos, você vai acabar pagando muito mais caro do que realmente deveria, tá? Já vi situações aí que pessoas me procuraram, apresentaram cotação aí de outras empresas que eu vi que o valor estava realmente muito exagerado comparado com o que realmente deveria ser. Mas enfim, cada um cobra o que quiser e cada um paga o que quiser, né? Eu só estou dando um exemplo aqui. Eu acho que vale a pena fazer cotações aí. Igual você, vamos supor, você vai levar seu carro numa oficina mecânica, você vai ir logo de cara na primeira ou você vai fazer uma cotação com 2, 3 mecânicos diferentes? Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo passar, para você não pagar custos desnecessários. E muitas vezes também, se você tenta fazer o processo sozinho, igual já vi gente tentando fazer sozinho, sem assessoria de ninguém, sem ter alguém que tem conhecimento e experiência, vai acabar pagando, fazendo uma planilha de custos errada, calculando errado os custos da importação, achando que vai estar tendo lucro, de repente vai ter prejuízo. Porque não sabe verificar de fato, né, as despesas tributárias e não tributárias do processo de importação. Porque você fazer uma importação marítima, seja dividindo container inteiro, isso não é para principiante, isso não é para amador. Falando sinceramente, isso não é para a pessoa que está assistindo alguns vídeos aí na internet e acha que já aprendeu e quer economizar e vai fazer por conta própria que vai dar errado, vai pagar mais. Tem várias despesas, procedimentos aí que só uma pessoa que tem conhecimento e experiência vai conseguir negociar, conseguir verificar se está alto, se está baixo, saber organizar a documentação, procedimentos da forma correta. Então é uma coisa que exige um nível de conhecimento mais alto. Então, assim, o que eu vejo de riscos é isso, a falta de conhecimento, falta de experiência. Às vezes a pessoa
contrata alguém que não passa informação também da forma correta, ou às vezes está cobrando valores muito altos e acaba pagando mais porque não tem conhecimento sobre isso. Depois vou até gravar um outro vídeo aí explicando melhor sobre essa questão de custos, né, nessa questão da importação dividindo container, né? E tem que avaliar também se o seu perfil é para dividir container. Que, por exemplo, eu tive uma pessoa que me procurou e falou assim, eu tenho vários fornecedores. Primeiro eu já falei com ele desse detalhe, né, que para cada fornecedor seria um processo separado do outro. A empresa que ele tinha procurado não falou isso para ele. Falou que podia fazer tudo junto. Não falou para ele que hoje a legislação não permite isso. Depois ele falou que tem um fornecedor que a mercadoria pesa 20 quilos, outro pesa 30 quilos. Eu falei assim, olha, 20 quilos não é para fazer importação dividindo container. 20 quilos você vai entrar no correio ou remessa expressa. 30 quilos também é a mesma coisa. Para você começar a avaliar fazer uma importação dividindo container, começa a considerar 100 quilos para cima, tá? Porque a questão do dividir container, ela entra na questão de peso ou ocupagem, que são as dimensões da carga, que é o volume, o metro cúbico. Então você tem que avaliar, a sua carga ela é muito pesada, ela tem dimensões muito grandes, né? Será que ela se enquadra para fazer uma importação marítima? Importação marítima requer habilitação da empresa no radar, tem que ter despachante aduaneiro, você pagar um monte de despesa tributária e não tributária, um monte de despesa de logística, um monte de despesa depois, né, de armazenagem lá no terminal, assim, são várias despesas. O outro risco também em relação à importação dividindo container é o seguinte, se você pega de repente alguém que vai cuidar do processo para você, e esse alguém aí vai ficar juntando carga de vários clientes até juntar um container e mandar, isso aí pode demorar meses para você receber sua mercadoria. Pode demorar aí 3, 4 meses para você receber uma mercadoria. Então, será que vale a pena você esperar 3, 4 meses? Para quem depende de produto para vender, será que compensa esperar esse tempo todo? Tá? Por exemplo, eu aqui, quando eu tenho um cliente, o cliente fala o seguinte, ó Henrique, e o fornecedor falou que depois que eu pagar, em 10 dias ele disponibiliza a mercadoria para embarque, ou disponibiliza imediato. Então, o que eu faço? Depois desses 10 dias aí, eu sei que o agente de cargas que eu conheço, questão de uma semana, ele já consegue embarcar a mercadoria, ou 2 semanas no máximo. Então, se ele fala comigo o seguinte, olha, minha mercadoria vai ficar pronta daqui 10 dias. Em torno de uma semana antes, eu já entro em contato com o agente de cargas, já peço a cotação, já peço para reservar espaço no navio. Muitas vezes disponibilizou a mercadoria, já embarcou, entendeu? Não precisa nem ficar esperando. Aí o tempo da viagem de navio, por exemplo, da China para o Brasil, demora em torno de 30 dias. Então, vamos supor, eu estou lá negociando com o fornecedor, acompanhando. O fornecedor fala que daqui 10 dias vai disponibilizar a mercadoria para embarcar. Eu já entrei em contato com vários agentes de cargas, já sei qual que é o frete mais barato, já reservei espaço no navio, então daqui 10 dias, pronto, vai lá, já coletou a mercadoria. Agora, a questão de embarcar vai depender da disponibilidade do espaço, mas normalmente, questão aí de uma semana, 2 no máximo, já embarcou. Não precisa ficar esperando vários meses para embarcar a mercadoria, entendeu? E aí depois, vamos supor então, embarcou 10 dias, né, de embarque, mais 30 da viagem de navio, mais uma semana, aí vamos supor, uma semana para desembaraçar a mercadoria. Então eu estou falando assim, questão de... Vamos colocar aí depois também do transporte, né, rodoviário nacional para receber mercadoria. Vamos colocar 10, 30 e 10. Então, eu estou falando aí de 50 dias. Em média, aí, vamos supor, 50 dias dá para receber uma importação marítima dividindo um container. 50 dias, você não precisa ficar esperando 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Isso não existe, tá? Então, tudo é questão de planejamento, ter conhecimento, saber como planejar e gerenciar as coisas. Por isso que é importante ter esse nível de conhecimento e ter alguém que te acompanha e tem know-how para estar fazendo isso, tá? Então a minha sugestão é essa, toma cuidado, tem que ter conhecimento, verifica alguém que realmente tem condições, faz pesquisa com mais de um prestador de serviço, verifica as condições, os valores que são oferecidos, para você definir qual que é a melhor opção para você, tá? Então é isso, espero que o vídeo tenha sido esclarecedor aí, até mais pessoal, tchau, tchau.